seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que hoje, gente, fala sobre a esclerose lateral amiotrófica. Há 10 anos, o desafio do balde de gelo, você lembra dele? Direcionou as atenções das pessoas para a esclerose lateral amiotrófica, a ELA, uma doença rara e neurodegenerativa que provoca contínuo enfraquecimento muscular e leva à paralisia e também à morte em apenas de 3 a 5 anos após os primeiros sintomas. Para falar sobre esse tema, nós vamos conversar hoje com a Élica Fernandes, que faz parte da Associação Procura da ELA. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna, pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui. E também a gente conversa com a Silvana Alves Scarance, advogada. O pai dela a gente teve a ELA, e isso fez com que você se aproximasse do tema, né? Sim, exatamente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A gente conversa também em ambiente virtual com o doutor Acaí. Já está aqui na nossa tela. Muito bem, seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado por esse convite aqui nesse Alesp em Pauta. Vamos lá, então, começar o nosso bate-papo do dia? Doutor, eu quero começar com o senhor, porque aqui eu tenho um ritual, eu gosto de começar sempre do início. Então, para que todo mundo acompanhe a gente e entenda o tema, eu queria que o senhor começasse explicando o que é a ELA, por favor. Muito bem. ELA, 3 letras, E-L-A, 3 letras que mudam a vida de alguém e da família deste alguém para sempre. São 3 letras das palavras esclerose lateral amiotrófica. Essas 3 letras representam uma doença degenerativa do sistema nervoso, aquele sistema nervoso relacionado com o movimento. A doença ela pode começar pela mão, pelo antebraço, pela perna, ou pela deglutição, ou pela fala, mas o que ela tem de característica? Ela é progressiva. Do primeiro sintoma ao diagnóstico, 13 meses. O diagnóstico não é fácil. Do primeiro sintoma à imobilidade, porque ela é progressiva e generalizada, ao redor de 3 anos. E do primeiro sintoma ao óbito, ao redor de 4 anos, 4 anos e meio. É uma doença que assusta muito aos médicos, assusta muito aos indivíduos, e por isso que ela representa um desafio fantástico e enorme. Ela tem a sua história ligada a um jogador de beisebol, chamado Lou Gehrig, nos Estados Unidos. Esse moço, conhecido como cavalo de aço ou cavalo de ferro, ele começou a ter a enfermidade com 37 anos de idade na sua mão esquerda. E da enfermidade iniciada para imobilismo, 1 ano e meio. E para o óbito, 2 anos. Daí o medo, o pavor de ter esclerose lateral amiotrófica. Ô, doutor, e por que essa doença surge em alguém? Tem alguma explicação científica para isso? É algo familiar? É algo genético? O que a gente sabe? Todas as doenças, não tem dúvida nenhuma, todas elas têm uma base genética. Mas aquilo que a gente faz durante a vida, ou aquilo que nós não fazemos durante a nossa vida, e as exposições e as condições que nós nos expusemos durante a nossa vida, é que vem aparecer a doença. Isto serve para esclerose lateral amiotrófica, para Alzheimer, para Parkinson e outras doenças também degenerativas. A esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença esporádica. O que é a esporádica? Ou seja, não tem ninguém mais na família. Isso na sua maioria das vezes. Entretanto, de 5 a 10% dos casos de esclerose lateral amiotrófica, nós temos uma marca genética conhecida hoje. São os genes relacionados à esclerose lateral amiotrófica. Nós temos hoje conhecidos 30 genes que se relacionam com a esclerose lateral amiotrófica. Muitos deles descobertos com uma atividade fantástica que ocorreu há 10 anos. Esse desafio do balde com gelo. Vamos falar então a respeito do desafio do balde com gelo? Podemos. Eu me lembro do videozinho. É um vídeo, né, que circulou pela internet. O pessoal pegava ali um balde, colocava gelo e depois tomava um banho, jogava assim, né? Por que surgiu essa ideia? Você me recorda? Tinha um jogador envolvido também lá dos Estados Unidos
E um amigo dele resolveu fazer esse desafio para poder divulgar a doença e as informações dela. Então, começou lá e pessoas muito importantes se envolveram, né? Então, daí isso divulgou para o mundo todo e chegou aqui no Brasil. E aqui ela já chegou com menos força, mas ela continuou muito intensificada, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Aqui ficou por um tempo e eu vejo que nós fomos muito beneficiados. Por quê? Porque foi um momento que disparou a atenção das pessoas para a doença, porque até então, uma ou outra pessoa sabia. Conhecia. Exatamente. Poucas pessoas conhecem até hoje, mas graças a essa ação do balde de gelo, muito mais pessoas conhecem no mundo de hoje. Então, isso facilita. O objetivo desse desafio era basicamente realmente oferecer informação para as pessoas ou tinha algo além? Tinha algo além. Tinha que a questão era? da pesquisa. Conta para mim, você lembra? A pesquisa sobre a doença, né? Tratamentos, investimentos, para chamar atenção para a pesquisa, porque infelizmente, como é uma doença rara, ela não é muito pesquisada. E o desafio do balde de gelo, principalmente, foi para que a sociedade soubesse o que é essa doença com um nome tão grande e pouco falado, esclerose lateral amiotrófica. Naquela época, há 10 anos atrás, as pessoas começaram a conhecer, mas hoje já as novas pessoas, as novas gerações conhecem menos. As pessoas que vieram depois, né, do desafio. É. Ô, doutor, o senhor estava falando que algumas doenças dependem muito também das nossas atitudes, né? No caso da ELA, tem, por exemplo, como prevenir? Tem algo que a gente faça que possa favorecer o surgimento da doença? Então, olha só que interessante que foi. Esta condição chamada desafio do balde com gelo, isto há 10 anos, começou exatamente como que elas estavam falando. Com um moço, esse moço chamado Peter Fratz, ele foi jogador de beisebol também na faculdade e depois jogou até de uma forma profissional. E ele começou a apresentar a doença com 27 anos de idade. Um amigo dele, o Quinn, também jogador de beisebol, universitário, ele também começou a apresentar a doença com 28 anos de idade. Quando é que ela aparece, em média? Ao redor dos 60 anos. Não é uma doença tão precoce desse jeito. E por causa dessa precocidade, havia necessidade de se fazer alguma medida, alguma ação. Daí veio essa ação do balde com gelo. E desta ação, ela se tornou virológica. E dessa condição virológica na internet, pessoas muito importantes faziam o desafio. Qual era o desafio? Ou joga a água com gelo na cabeça, e é muito complicado, ou paga uma certa quantia em dinheiro para pesquisa relacionada à esclerose lateral amiotrófica. E rapidamente houve a arrecadação, isso em pouco tempo, pouco mais de um mês, uma arrecadação de 115 milhões de dólares de pesquisa. E em 10 anos foram descobertas várias situações que podem explicar a esclerose lateral amiotrófica. São as múltiplas pesquisas que vieram dessa arrecadação. Mais de 400 pesquisas feitas em pouco tempo. Ou seja, em relação à esclerose lateral amiotrófica, o que leva à doença? Tabagismo proporciona mais facilmente a doença. Certos tipos de alimentos, exemplo, nós temos no Pacífico Oeste, um tipo de fruta que tem um aminoácido excitatório, favorece o aparecimento da doença, assim como que acontece no sul da França, em Marseille, com os mexilhões também contaminados com uma substância chamada BMAA. Olha só que interessante. E assim uma pesquisa na Itália, jogadores de futebol, aqueles que correm mais, desenvolvem mais frequentemente essa enfermidade. Então nós fomos aprendendo como proteger os nossos genes e assim como também fazemos proteções para que, se tivermos alguma doença, que ela seja a mais lenta possível. Hoje, nós conhecemos bem melhor a esclerose lateral amiotrófica. Quais os avanços que a gente teve de lá para cá, doutor? Dentre eles, os genes. Até então, nós falávamos que a doença ela era esporádica
E hoje nós sabemos que ela tem uma base genética. Mesmo aqueles indivíduos que não tem ninguém na família, descobriram-se que muitos deles têm um gene alterado, uma variante alterada. E essa variante alterada possibilita hoje diagnóstico de mais certeza e mais precocemente, e assim é possível fazermos medidas protetivas, neuroprotetoras. Temos medicamentos para isso. E se tiver a enfermidade, como tratá-la mais precocemente e para que a pessoa evite armadilhas, tratamentos não adequados. Dentre as situações de pesquisa fantástica hoje, nessa parte genética, nós tivemos recentemente a história da esclerose lateral amiotrófica juvenil. Quando se fala em ela, nós pensamos numa pessoa mais idosa. Mas vejam só, criança com 14 anos com ela, criança de 16 anos com ela, 17 anos com ela. É um susto enorme. E não se tinha nada para fazer. Recentemente, descobriu-se que essa forma genética juvenil pode estar relacionada a um gene chamado FUS. E esse gene chamado FUS, hoje, já tem um antídoto, que é uma medicação que é colocada na coluna, na raque, onde que tem aquela água da espinha, é possível colocar o antídoto desse gene alterado. Mostrou-se no congresso último, na Suíça, em dezembro de 2023, que uma criança com a forma de esclerose lateral amiotrófica juvenil, já muito comprometida, com o tratamento houve uma reversibilidade parcial. Até então nós falávamos, neurônio, uma vez afetado, não tem jeito de ser recuperado. Mostrou-se que é possível recuperar. E este é um marco fantástico. Isto veio do balde do gelo. Nossa, que incrível. E dá vontade de ficar falando horas do senhor, né? Dá vontade de falar com ele eternamente. Nós somos suspeitas. Mas eu vou ter que vir aqui um pouquinho para o estúdio, doutor. Eu já volto aí, tá bom? Quero que você conte para mim a sua história com ela. As duas. A mesma pergunta para as duas. Aí você envolveu ele de novo, porque a minha história com ela foi a partir dele, doutora Cari. Eu conheci porque eu trabalhava com a esclerose múltipla. E aí eu ouvia muito falar dele porque eu ia no hospital onde ele atuava, no Hospital São Paulo, que é da Unifesp. E também porque nós começamos com o envolvimento, a partir do momento que a doutora Cari fez a fundação da Abrela, né, que é uma associação de apoio a pacientes também, ele acabou ativando muitas pessoas. E as pessoas iam na ABEM, que era de esclerose múltipla, onde eu trabalhava. Uhum. E aí eu falei, eu quero trabalhar com isso e quero trabalhar com ele. E aí acabei indo, passei por uma entrevista, ele me aceitou e nós trabalhamos juntos durante muitos anos. Daí, depois de um tempo, eu fui para a associação Procura da Ela, né, que a gente tem que inovar, tem que buscar novos caminhos. Então, o Jorge Abdala também fundou a Procura da Ela em 2013 e me convidou também para estar com eles lá e é onde eu estou hoje. Então, o meu envolvimento é profissional. Profissional. E foi do nada também? Não foi algo que você planejou? Não, eu me formei, o meu supervisor de estágio, ele era um deficiente visual. E não me pergunte como, ele falou assim, Élica, tem uma vaga aqui para você. E era na esclerose múltipla. Daí, eu fui me envolvendo com essas doenças. No ano seguinte que me formei e estou aqui hoje, 24 anos após. Muito bem. E a sua história? A minha história Silvana? é uma paixão canalizada, porque eu, como filha única, era apaixonada pelo meu pai, e acredito que ele por mim também. E eu fiz tudo por ele e até o último momento. E a Abrela, na época, a Procura não existia. A Abrela foi uma mãe para o meu pai, para mim, para minha família. E hoje eu tento retribuir um pouco daquilo que eu recebi. Então, meu pai, com 65 anos, no ano de 2003, começou com sintomas e leva-se um tempo até descobrir o que é, porque não existe um marcador da doença. Se descobre ela por exclusão, faz todos os exames, não deu nada. Aí Então, chega ela. Pode ser que seja ela, e faz eletroneuromiografia, que vai dar algumas características ali, se é ela, e a doença vai evoluindo, porque, como a doutora Cari disse, ela é progressiva. E tratando com neurologistas, alguém falou, olha, eu conheço uma associação que vai dar informação e tal, porque até então, para nós, né, familiar e paciente, esclerose lateral amiotrófica, em 2003.
Não existia balde de gelo, não existia nada. Eu nunca tinha ouvido falar. Foi antes do balde de gelo. A inocência era tão grande que quando falaram, é esclerose lateral amiotrófica, eu falei, que bom, porque eu pensava que era outra coisa pior, eu pensava que era um câncer, sei lá o que eu pensava. E aí, quando eu descobri o que era esclerose lateral amiotrófica, aí foi um impacto, um choque, né? E então, indicaram a Abrela e nós fomos até lá e recebemos muito apoio. A Élica trabalhava lá na época, recebemos o apoio de todo mundo, são todos voluntários na associação, com uma equipe multidisciplinar envolvida, psicólogos. Na época, né, em 2003, era outro lugar e tal, mas tinha muita gente que fazia, fisioterapeutas, fazia tudo assim, voluntariamente mesmo. E as palestras trimestrais nos ensinaram muita coisa. Durante 9 anos, a doença do meu pai, nós fomos em todas. E aprendemos muita coisa e principalmente conviver com outros pacientes, com outros familiares e ver que nós não somos sozinhos. Então tinha pessoas mais evoluídas que o meu pai, menos evoluídas que o meu pai, então as famílias se olham e pelo olhar elas se comunicam, né, como animais mesmo se comunicam com o olhar, todo mundo está se olhando e está se comunicando e está se ajudando e todo mundo se une. E a Abrela, como ela recebe doações e ela passa essas doações para as pessoas, principalmente informações científicas, né, isso foi muito útil para nós e nos ajudou muito, até o último respiro do meu pai. E essa paixão canalizada pelo meu pai, né, não teve outra alternativa senão eu estar direcionando para a Abrela e para as outras associações que também surgem com o mesmo objetivo, né? São associações voluntárias. Os únicos assalariados são as assistentes sociais. E é uma doença que envolve as famílias, as empresas de quem não tem família e toda uma sociedade, porque é uma doença devastadora realmente e as pessoas ajudam e graças a Deus. Como é que foi com seu pai? Você lembra quais foram os primeiros sintomas? Ele perdeu esse movimento pinça. De repente ele pegava um copo caía. Pegava um prato, ele não conseguia, movimento pinça da mão esquerda, ele não conseguia abotoar a camisa. O que está acontecendo? Aí começaram as fasciculações, a pele treme. Começou aquilo, investiga, pensa-se que é tudo e no final das contas, aí depois já descobrindo que era a doença, aí a perna direita também começou a não responder, porque como é um X, né, o cromossoma, como se começa do lado esquerdo, aí vai para o lado direito e enfim, aí depois para o outro lado, e assim foi evoluindo. E é um susto, porque você fica 1 ano, como a doutora Cari disse, 13 meses descobrindo, sem dor nenhuma. Ele não tinha dor? Não tem dor nenhuma, só apenas vai dando a fraqueza aos poucos, mas a fraqueza você pensa que está cansado, então você não detecta que a fraqueza que está dando lá no início pode ser uma esclerose lateral amiotrófica, né? E o meu pai era uma pessoa hiperativa, a doutora Cari falou dos jogadores de futebol, meu pai fazia muitas coisas para ganhar um dinheirinho e era muito ativo e tal. Então, é uma doença um pouco característica de pessoas hiperativas, porque a pessoa gasta muita energia e acaba não repondo. Eu imagino que isso seja um dos fatores, né? Embora cientificamente ainda não vi em lugar nenhum. Mas existe uma característica entre os pacientes. Esses sintomas são os mesmos em todos os pacientes com ela, doutor? Começa assim com todo mundo ou varia de indivíduo para indivíduo? Varia bastante. Há pessoas que começam com problema na região facial, com fraqueza. Outras pessoas com dificuldade para mastigar, falar, a fala fica alterada, ela começa a sair sob uma forma nasal. Alguns indivíduos têm a fraqueza só num braço no início ou nos 2 braços, como se fosse aquela situação do homem barril, como se estivesse preso dentro do barril. Outros começam pela região da perna, daí a dificuldade diagnóstica, porque não tem um padrão definido. Mas pensando-se na enfermidade, há um exame fundamental para a realização do diagnóstico, que é aquele que as pessoas não gostam, que é a eletroneuromiografia, aquele exame das agulhinhas e do choque, mas que tem que ser muito bem feito e com muita paciência, para que o diagnóstico possa ser pensado e confirmado. E com relação ao tratamento, uma vez o diagnóstico foi dado, o que esse paciente precisa fazer a partir desse momento? Quais os medicamentos? Qual o tratamento?
Como se dão as visitas ao médico? O tratamento ele é multidisciplinar. Esse multidisciplinar é a parte médica, de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, mas, sobretudo, assistência social. O assistente social é o grande modificador em relação à doença, porque ele ajuda no ponto de vista pessoal, familiar, de sociedade também. Ou seja, se alguém quiser montar qualquer atividade multidisciplinar, tem que começar com assistente social. Eu não estou puxando nem um pouquinho a sardinha para o lado da Érica, mas é importante, tá bom? Dessa condição. O tratamento, portanto, ele é multidisciplinar. Do ponto de vista médico, o médico ele tem que pensar da forma sintomática, ou seja, propiciar para o indivíduo a minimização dos defeitos, dos problemas, e assim como o tratamento da enfermidade, neuroproteção. Nós temos hoje algumas moléculas que são neuroprotetoras. Uma delas se encontra no SUS, gratuitamente. Ou seja, é possível ter acesso a essa medicação de uma forma gratuita. Mas também é fundamental que outros profissionais eles se encarreguem de tratar as complicações e as limitações. Uma delas, parte ventilatória. Sabemos que na evolução da doença começa a ter uma alteração da respiração. Ela fica mais curta, mais superficial, e a pessoa começa a ter dificuldade respiratória em posição deitada, depois até sentada, comprometimento para andar, e assim a necessidade de um suporte ventilatório. E nós temos hoje também, isso foi um ganho das associações, do aparelho respirador, também conseguido de uma forma gratuita pelo SUS. E o envolvimento, logicamente, do Estado, através das suas políticas públicas, para que a pessoa possa ter uma minimização da sua doença e que essa pessoa possa continuar a ser útil para a sociedade. Embora ela seja uma doença muito difícil, não é infrequente encontrarmos pessoas que desafiam a doença e desafiam as limitações, e que trabalham com as limitações, e que vão aos trabalhos, mesmo com ventilador mecânico não invasivo, na sua região oral, na sua região facial. É mesmo. Como é que está a progressão da doença com esses avanços que a gente teve nos últimos anos, doutor? Varia também de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa. O que temos observado é que, através das associações, do conhecimento melhor da enfermidade, da multidisciplinaridade, a longevidade aumentou. Ela não só aumentou em relação a período de sobrevida, mas também houve uma melhora no sentido até de qualidade de vida, porque os indivíduos começaram a enfrentar essa doença de uma forma mais positiva, e esse enfrentar de uma forma mais positiva faz com que também a equipe multidisciplinar ela fique também emocionada e também estimulada para que novas conquistas elas venham e sejam disponibilizadas para a sociedade. E a esclerose lateral amiotrófica, ela tem transformado também a vida de outras pessoas. Exemplo da própria pessoa que enfrenta a condição da idade mais avançada. Cadeira de rodas motorizada, cadeira de banho mais apropriada. O arquiteto começa a desenvolver uma casa um pouco mais adequada, com menos dificuldades para o acesso a essa casa e no dia a dia dela também. Ou seja, grandes modificações que essa enfermidade ela possa trazer, desde que nós façamos a leitura correta dela. Muito bem. Agora eu vou voltar para vocês. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho do trabalho, da Procura e também da Abrela. Pode ser? Certo, Começando sim. com a Élica. Isso que a doutora Cari falou é correto, né? As associações, elas vêm justamente para dar o apoio às famílias. Então, a partir do diagnóstico, o que eles fazem? Primeiro vão para a internet saber o que é a doença, né? E depois eles vão buscar, vão encontrar quem que pode me ajudar nesse momento. Ou o próprio médico encaminha para as associações. Então, o nosso grande papel é o de acolher. Então, na Procura, por exemplo, nós temos um projeto chamado Acolhimento, um projeto chamado Café em Casa e um outro chamado Ela nas Ruas, que é em parceria com a Abrela, que depois eu vou explicar. Então, esse projeto Acolhimento é o primeiro, porque após o diagnóstico, o paciente, ela bem sabe, sai do consultório e fala assim, bom, e agora? E agora?
Como é que vai ser a minha vida a partir de agora? Como é que vai ser minha vida? O que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho aqui? E aí ele pode cair em muitos engodos, como disse o doutor Acari, que é ir para tratamentos errados, caríssimos. Tratamentos imaginários, na verdade, porque eles não têm nenhuma eficácia, mas as pessoas se oportunizam da fragilidade do paciente para poderem vender esses tratamentos caros. Então, o nosso papel, primeiro, orientar essas pessoas, acolher, primeiro, porque eles ficam muito perdidos, muito sem saber o que fazer e extremamente frágeis. Então, as primeiras informações isto pode, isto não deve. É a primeira coisa. Então, dar a informação correta para o tratamento correto e adequado para o paciente e para a família. Então, assim, isto aqui, se você seguir este caminho, ele vai sim ter mais tempo de vida e mais qualidade de vida. Porque nós já chegamos a ver pacientes que não tiveram nenhuma orientação da parte de associações ou até acesso a um diagnóstico precoce e ele morre num estado horrível. E a família num sofrimento muito intenso. Então, as associações precisam diminuir esse sofrimento, ajudá-los no passo a passo de cada dia, caminhar com eles no dia a dia. Então, para isso, nós precisamos criar projetos e ter recursos para ajudá-los. Então, no caso da procura, nós fazemos esse trabalho do acolhimento, mandamos todo o material informativo que nós temos, eu vou mostrar aqui para vocês. É um material que chama Você Sabia? Uma cartilha? É uma cartilha. Uma cartilha que vai falar sobre a doença, sobre o tratamento. E dentro dessa cartilha vão vários folders falando do tratamento multidisciplinar. Então, qual é o tratamento correto? Está aqui, todinho. Nós mandamos também pelo WhatsApp o mesmo material e mandamos impresso. Porque a família vai levar esse material o tempo todo com ela, para onde ela for. Inclusive tem uma carteirinha chamada, é uma carteirinha da ela, Alerta Médico. O alerta médico. Por que ele é importante? O alerta médico vai dizer o que pode e o que não pode. Então, se o paciente não pode receber oxigênio puro, apenas ele pode receber o oxigênio através do respirador, do BiPAP, que é o primeiro equipamento que ele vai precisar. Quando ele começa a manifestar as dificuldades respiratórias. Então, ele vai usar o AMBU e isso a gente vai orientando. Porque, assim, nós somos assistentes sociais, mas nós fazemos um roteirinho para ele e vamos indicando, olha, você precisa usar o AMBU, quem vai te orientar a usar o AMBU e o respirador é o fisioterapeuta respiratório. Você precisa ter a fisioterapia motora e existem vários profissionais especializados. Nós temos um site. Então, nesse site nós temos vários nomes indicando em todo o território nacional quem são esses profissionais que conhecem bem a doença e podem ajudá-los. Né? Então, vamos indicar se ele vai encontrar esse atendimento no SUS, se ele vai precisar buscar o acolhimento do plano de saúde. E aí é um outro tema que nós podemos discutir bastante depois. Então, essa orientação do passo a passo é muito importante para eles. Diminui o risco de cair em tratamentos errados, aumenta sim o tempo de vida, porque como a doutora Cari falou, ele recebeu o tratamento correto, ele vai ter mais tempo de vida. E o tratamento correto no tempo certo. Porque se ele entrar com o tratamento certo num tempo muito prolongado, não vai ter o mesmo efeito. Ele já vai ter perdido muito. Então, esse é um cuidado que nós também da associação temos que ter, de orientá-los nessas questões. E tem o Café com, que você citou o nome? Café em Casa. Café em Casa, como é que é isso? É um atendimento domiciliar que as assistentes sociais fazem. Por quê? No momento do acolhimento, nós pegamos muitos dados, conversamos, buscamos entender as necessidades do paciente. Porém, há pessoas que você precisa, quando tem muito problema, você vê que a família está com muita dificuldade, você fala, opa, essa família eu preciso ir em casa conhecer Precisa de um abraço. A realidade deles. Exatamente.
Então, assim, cadê as pessoas que precisam ajudá-los? Onde eles estão? Então, nós vamos na casa do paciente entender e reconhecer onde estão essas pessoas. Quem são os recursos da comunidade e onde eles estão que precisam fazer um link para ter o laço com essa família, para que elas possam ter ajuda de vários locais. Porque não dá uma associação sozinha, ou médico sozinho, não faz o milagre, não Família faz o verão. sozinha, Né? Então ele precisa. E aí o café em casa é isso, é a gente em casa nos aproximarmos desta realidade do paciente, entender essas necessidades para poder intervir literalmente e diariamente nesse contexto dele e aí dar essa ajuda completa. Muito bem, o papo tá bom, tá ótimo, dá vontade de ficar conversando com vocês para sempre, mas eu vou precisar fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a Silvana me conta então um pouco a respeito do trabalho da Abrela, tá bom? Você que acompanha a gente não sai daí, até já. Voltamos para um segundo bloco do nosso Alesp em Pauta, que hoje fala a respeito da ELA. Eu fiz uma pergunta para vocês no bloco anterior, a Élica me respondeu um pouquinho da atuação da Procura, e agora é a sua vez, Silvana, de me contar a respeito do trabalho da Abrela. A Abrela, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, faz as mesmas atividades que a Procura e também, muito importante, o papel da informação científica. Nós temos o protocolo clínico terapêutico da doença, que de 2021 para cá, temos ele no site da Abrela, que pode tanto ser baixado para o celular como para o computador, e é um material importantíssimo para a família, para médicos, para fisioterapeutas, para toda a equipe multiprofissional, tratar da doença. Por ser uma doença rara, ela é muito pouco conhecida. Então, o protocolo clínico terapêutico, ele vai informar toda a equipe multiprofissional, fonoaudiólogo, enfermagem, fisioterapeuta motor, fisioterapeuta respiratória, psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, vai informar como deve ser o tratamento da doença. E, basicamente, o tratamento da doença de um estágio mais avançado, ele é através de home care. E no home care, hoje em dia, né, bem diferente da época do meu pai, está bem mais atualizado, os planos de saúde já ofertam de uma forma mais facilmente. Porém, os planos de saúde subcontratam empresas terceirizadas para prestar o home care. E vem um pessoal que não tem a especificidade do conhecimento da doença. E o protocolo clínico terapêutico é muito importante ser baixado do site da Abrela e orientado aos profissionais como deve ser o tratamento da doença. Porque o tratamento da doença precisa evitar fadiga, precisa poupar a energia do paciente, precisa ser rico em nutrição, né? E vários aspectos que a equipe multidisciplinar precisa ser uma equipe que se conversa entre si e se combinam estratégias no avanço da doença. Então, é muito importante que o nutricionista conheça o fisioterapeuta e conversem. Conheça o fonoaudiólogo e conversem. Olha, agora mudou de estágio. E os estágios também estão bem claros no protocolo clínico terapêutico. Os estágios, o estadiamento da doença, né? Como avaliar a mudança de estágio, o aumento das limitações e as necessidades. Então, o protocolo clínico terapêutico no site da Abrela é importantíssimo para toda a equipe jurídica, para os peritos, para os juízes entenderem como deve ser o tratamento em home care, que não é qualquer home care que vai satisfazer as necessidades do paciente. Precisa ser um home care especializado em doenças do neurônio motor, na subespécie esclerose lateral amiotrófica. E esse protocolo clínico está bem informando.
né? E ele foi publicado em 2021, está de acordo também com o da Conitec, mas de uma forma mais completa, orientando como deve ser. E a Abrela faz as mesmas funções que a Procura, elas caminham juntas, elas se unem muitas vezes, em muitos eventos, para o bem da sociedade, para o bem das pessoas envolvidas com a doença. De forma nenhuma elas são concorrentes, muito pelo contrário. Elas andam de mãos dadas, né, porque a sociedade precisa divulgar a doença, o tratamento da doença, para fazer com que as coisas evoluam, como está acontecendo de 10 anos atrás para cá, do lançamento do balde de gelo. Naquela época, os convênios simplesmente negavam o home care e pronto. Hoje não. Hoje já se entende que o home care é uma internação domiciliar como extensão da internação hospitalar, inclusive com direito a todo o medicamento, a todos os insumos, a todos os equipamentos, a cama hospitalar, tudo que o paciente tem numa UTI, ele vai ter o direito de ter na residência fornecido pelo convênio. Pelo SUS é uma forma mais difícil, mas existe sim uma possibilidade que dá para atender. Então, o protocolo clínico terapêutico orienta como deve ser o home care. E hoje em dia, bem mais avançado, graças a Deus. Devido a toda essa publicidade, mobilização e principalmente o trabalho que vocês estão fazendo agora em divulgar a doença para a sociedade. Conversar sobre, né? É sempre muito importante. Doutora Cari, qual é o papel, na sua visão, das associações no tratamento dessas pessoas que têm ela? Esse acolhimento que as associações oferecem faz efeito no tratamento dessas pessoas? É importante, inclusive, o acolhimento emocional? Faz diferença? Muito. Se nós formos ver o conceito de saúde, bem-estar físico, mental, espiritual, social e de justiça. Veja que, em relação à saúde, a condição social ela é importante. Então, nós, como atuantes nesse aspecto de sociedade, nós temos que ser vigilantes e temos que ter os representantes nossos. E os representantes são as associações. E eu comento, a Academia Brasileira de Neurologia tem uma importância enorme. A Associação Paulista de Medicina tem uma importância enorme. A Associação Paulista de Neurologia, haverá um congresso no ano que vem, teremos um dia inteiro praticamente para esclerose lateral amiotrófica, é fundamental. E outras associações como a Abrela, Procura da Ela, Instituto Paulo Gontijo, que estimula a pesquisa clínica, Pedro Molina, que estimula a condição de contato entre os pacientes e os profissionais da área da saúde e as associações também, cada um fazendo um mecanismo, uma parte, que junto possibilita para que a pessoa encontre o melhor caminho. Em relação a esta história que foi colocada do home care, o primeiro home care foi com uma paciente com esclerose lateral amiotrófica, internada no hospital aqui em São Paulo. O que ela tinha? A forma bulbar. Ela movimentava muito bem as mãos, as pernas, ela era independente, mas era restrita a um respirador dentro do hospital, com traqueostomia, e ela precisava do respirador. E não tinha direito ao home care, só que ela era casada, e o esposo dela tinha doença de Alzheimer. E quem cuidava desse senhor? Esta senhora. E ela que cuidava, e ele só atendia essa senhora. Então, a saída dela para casa foi muito interessante. Por qual razão? Primeiro, que ela conseguiu o home care. Segundo, ela foi cuidadora. E isso aconteceu por mais 2 anos. E ela conseguiu cuidar do esposo dela, e após o falecimento dele, ela veio a falecer também. Ou seja, ela cumpriu a missão dela. E a sociedade cumpriu a missão também, home care para ela. Muito bem. Doutor, um paciente que tem ela e depende unicamente do SUS, qual é o tratamento que essa pessoa vai conseguir? É diferente o tratamento de um tratamento, por exemplo, particular, feito pelo plano de saúde, ou hoje as coisas estão bem equilibradas? Não estão equilibradas. Nós temos um SUS muito bom, mas que poderia ser muito, mas muito melhor. O nosso SUS, ele é econômico. Ele possibilita o atendimento hospitalar,
ele possibilita um atendimento sob a forma da família, do médico da família, possibilita um medicamento que retarda a evolução da doença, o respirador que auxilia na condição de independência para a pessoa com esclerose lateral amiotrófica, mas ele não oferece o home care. Nós não conseguimos o home care ainda pelo SUS. E nós estamos falando de um SUS que ele não é homogêneo. Ele é bem diferente em São Paulo daquilo que nós vimos e vemos no interior, assim como em outros estados também. É possível melhorar muito o nosso SUS. E temos uma certa diferença no tocante à condição particular, privada, onde que a pessoa tem mais acesso, especialmente à multidisciplinaridade. Pode ser melhor também. Porque o que eu vejo hoje nos convênios é a recusa de se dar aquilo que a pessoa ela merece e está na nossa Constituinte. Saúde é um direito cidadão e é um dever do Estado. Nós temos que lutar, portanto, que a saúde seja plena. Por isso a importância de também falar a respeito desse assunto, né, doutor? Da divulgação das informações sobre a ela e tantas outras doenças também, né? Isso. Esta é a forma mais barata e essa é a forma melhor que tem para que as pessoas tenham uma vida digna e meritória. Vocês fazem ideia de quantas pessoas são assistidas pela Procura e pela Abrela? Na verdade, nós temos em torno de 3.000 pessoas registradas, cadastradas. Bem diferente do que existe de população no país. E isto está dentro das estatísticas, porque as associações não conseguem absorver muito mais do que isso. É em torno de 20% a 25% da população geral. Então, dentro disso, acreditamos que estamos cumprindo a nossa missão. Então, tem o cadastro dizendo que tem essas pessoas. Uma coisa muito importante, eu acredito, da Abrela, você quer responder a quantidade? Da Abrela, assistente social que sabe, eu não sei. Mas o que eu posso dizer é que as mesmas pessoas que se associam na Procura não estão impedidas de associarem-se na Abrela. E elas podem ser assistidas por ambas as associações. Então, muito provavelmente seja o mesmo número. Mesma população. Uma coisa que eu posso afirmar com segurança é, nós somos 3 assistentes sociais dentro da instituição, atendendo por WhatsApp diariamente. Então, nós fazemos em torno de 25 a 35 atendimentos diários. E pode aumentar e pode diminuir um pouco, dependendo do dia. Então, em torno de 600 a 800 atendimentos mês. Bastante coisa. E depende o quê? Do movimento que se tem naquele mês. Mas por mês são atendimentos. Esses atendimentos não se referem a pessoas diferentes. Então, aquela pessoa que nós atendemos, ela volta com a gente semanalmente, diariamente. Né? Às vezes uma pessoa precisa de mais auxílio em um dia e outra não tanto. Às vezes você passa o dia com um único paciente, tentando resolver o problema dele. Por exemplo, se ele está internado e precisa que o médico faça um relatório, a gente acompanha, tenta falar com a equipe do hospital. Às vezes a equipe não quer fazer, às vezes não sabe como fazer. Então, a gente vai intervindo nessas condições, né? E como é que vocês sobrevivem hoje? Como é que as associações sobrevivem hoje? Pronto, as associações, como sempre, né, elas têm que sobreviver de eventos e de produtos. Então, por exemplo, os últimos anos, nós tivemos este livro como nossa maior fonte de arrecadação, né? O Fábio Carvalho, ele foi esposo da nossa presidente ali na Pádua. E o que houve? Ele teve a doença e ele se preocupou, porque a doença foi evoluindo, ele foi precisando da cadeira de rodas, ele ficou traqueostomizado, ele fez a gastrostomia, mas ele era uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa. Quando, então, ele começou a evoluir, ele viu que não ia ter cura, ele falou, não, eu tenho que deixar um legado. Eu preciso ajudar aqueles que não têm condição financeira. E foi onde ele escreveu esse livro com os olhos. São aqui 450 páginas. Com os olhos? Com os olhos, através do rastreador ocular, né, o TOB, que é um programa. Ele é uma pecinha que encaixa lá na base do notebook. E aí essa pecinha, ela comunicando com um programa, o OptKey. Então, a pessoa olha, ela mira no teclado, abre um teclado no notebook, ela mira nessa letra e vai escrevendo. E foi assim que ele escreveu esse livro. E esse livro ele doou, ele imprimiu e doou
para a procura da ELA, para nós termos verbas e podermos continuar o nosso trabalho. Então, esse aqui nós estamos agora no momento escrevendo um novo projeto, porque os livros acabaram e nós queremos fazer uma nova edição. Então, estamos em busca de recursos. Continuar fazendo esse trabalho belíssimo, ótimo. O outro modo que nós temos de captação de recursos, né? Fazemos eventos, sim, os eventos científicos, mas nós estamos aqui, um dos nossos projetos que eu ainda não falei, tem dois, tá? Tem o projeto Respirar e o projeto Ela nas Ruas. O projeto Ela nas Ruas, ele é um projeto em conjunto com a Abrela. Né? Porque ele nasceu do desejo ali na Pádua, que era a esposa do Fábio e é ainda a nossa atual presidente. Ela pensou, o Fábio era motociclista. Então, ele escreveu nesse livro, ele não escreveu sobre a doença, ele falou sobre todas as viagens que ele fez pelo mundo. Ele viajou o mundo todo. Ele fez muitos quilômetros de uma vez só, com a moto dele. E aí, ele conta no livro por onde ele passou, como foi essa viagem, com quem ele encontrou, quanto tempo ele levou para chegar de um lugar a outro, onde foi bacana passar, onde não foi. Então, ele conta tudo isso. E assim, os motociclistas ficam malucos, porque o sonho de todo bom motociclista é viajar pelo mundo. E aí, nós encontramos com a Mona Lisa, que é a diretora jurídica, ela é conselheira, conselheira da Abrela, né? E o irmão dela é o Junão. Junão tem um sorriso delicioso, é a marca registrada dele. E ele, então, a Mona Lisa também pensou, porque ele também é motociclista, e ele é do Los Condes. E aí a gente falou, puxa, ela queria fazer alguma coisa de moto junto, e aí nós pensamos, a Lina junto com ela, né? Vamos fazer um encontro de motos e um passeio de motos. E fizemos o ano passado a primeira edição de um grande passeio de motos, um grande encontro de motos, que tivemos em torno de 600 motos envolvidas, que saiu do Pacaembu e fomos até a Ponte Estaiada e depois voltamos. Fizemos uma grande foto na Ponte Estaiada e isto foi em parceria com a Abrela. Procura e a Abrela juntas. E qual o objetivo desse projeto? Sim, divulgar para a sociedade, ir para a rua com esta informação, para que mais pessoas conheçam, mas também que as pessoas entendam que nós precisamos de recursos. É isso. Agora eu queria perguntar para vocês, se alguém que está em casa agora assistindo a gente e quer fazer parte das associações, quer ajudar de alguma maneira, o que elas devem fazer, quem elas devem procurar, como encontrar vocês? Procurar as assistentes sociais, entrar no site da Abrela, da Procura. Tem também muita informação no YouTube da Abrela, no YouTube da Procura. Quer fazer as doações, estão lá nos sites explicando como fazer as doações. Né? Existe uma prestação de contas também dessas doações. Então, é muito simples. Basta digitar Abrela ou Procura da Ela no Google. Tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube. Todas as informações estão sendo divulgadas. Doutora Cari, tem alguma coisa, porque eu estou aqui aprendendo com o senhor, né? Desde o início do programa, foi uma grande aula. Tem alguma questão a respeito da Ela que o senhor acha muito importante a gente colocar em pauta aqui, que eu ainda não perguntei para o senhor? Tem. Nós estamos... Bom, a sua condução é maravilhosa, né, Bruna? Muito obrigada. Espetacular, né? Vindo do senhor, eu ganhei meu dia. Se relaciona com o seu nome, né? Pessoa calma, gentil, diplomática, nossa, fantástica. Em relação à esclerose lateral amiotrófica, nós estamos falando em São Paulo, de São Paulo. Nós temos essas associações que são fantásticas, mas também temos associações em outros estados. A ARELAS, Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, que também fazem um trabalho fantástico. E o grande segredo é notificar a forma adequada, notificar o paciente, sabermos quantos pacientes temos no Brasil, quem são os pacientes, como eles se apresentam. E esse é um trabalho maravilhoso que tem sido feito lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Assim como divulgar. A divulgação
Nós estamos fazendo agora, através da televisão. Mas também tem um grupo que é radicado lá em Fortaleza, que faz parte de uma rádio Ame os Raros, ou seja, as doenças raras. E eles dão uma atenção fantástica à esclerose lateral amiotrófica. É um programa de rádio. E quando falamos de esclerose lateral amiotrófica, já vem diagnóstico e prognóstico. Doença progressiva, irreversível, incurável, incapacitante e fatal. Assim está escrito no livro. Entretanto, essas pessoas, elas me ensinaram muito. O que eu poderia dizer? Eu sou um indivíduo antes de conhecer alguém com esclerose lateral amiotrófica. Eu sou uma outra pessoa depois de conhecer uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica, assim como foi aquilo que eu conheci e aquela pessoa que eu conheci como o seu Mário, pai da doutora Silvana. O seu Mário ensinou-me muito. Hoje é hoje. Esse momento, ele é único, ele é valioso demais. A nossa vida é improvável. Já que eu estou aqui, eu tenho que aproveitar o máximo possível essa vida. E não importa a limitação. O que importa é o que eu tenho ainda. E se eu tenho que reluzir, eu tenho que fazer luz, eu tenho que aproveitar todos os momentos. Como que a Élica comentou em relação ao que o Fábio fez. Fez um livro com os olhos. Então eu pergunto para a senhora agora, a senhora Bruna, imagine a senhora tetraplégica, anártrica, ou seja, não fala, disfágica, ou seja, não deglute, com insuficiência respiratória, com traqueostomia, com necessidade de estar numa cama com um respirador e pessoas tomando conta da senhora, e a senhora não faz nada. Isso é vida? Pode ser para algumas pessoas, né? Como fez o Fábio, ele acabou fazendo um trabalho fantástico em meio a essa situação. É difícil, mas a gente sempre encontra pessoas maravilhosas no nosso caminho, né? Que podem ajudar a gente a atravessar esses piores momentos. Isso que eu aprendi com as pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Elas modificaram a minha vida para sempre. Essas 3 letrinhas modificaram minha vida para sempre. Então vejam só, uma senhora chamada Leide Consuelo Quereza Moreira, ela, no início, quando o diagnóstico foi feito, ela não queria nenhuma intervenção. Advogada, ela era, e ela não queria nenhuma intervenção. Só que foram aparecendo as limitações, e as intervenções elas vieram. E ela chegou nesse momento que eu defini para a senhora, e ela só mexia um pouquinho o olho esquerdo. Um pouquinho que eu falo é um pouquinho mesmo. Somente 2 cuidadoras e a filha dela conseguiam conversar com ela, se comunicar. Só que essa senhora nos ensinou muito. Ela fez um livro, ela fez 2 livros, ela fez 3 livros, não com os olhos, com um pouquinho de olho. E ela fez algo muito interessante. Iria sair de casa. O home care é como se fosse uma prisão. A pessoa não pode sair de casa. Ela queria sair de casa para receber as gotas de chuva no Parque do Ibirapuera. Conseguiu. Ela queria ir a um show de música. No começo, as pessoas não queriam que ela fosse, porque era proibida essa condição. Ela foi. Assim como ela queria publicar o livro, como que o Fábio fez, mas apresentá-lo em um local apropriado para isso, Folha de São Paulo. Naquele dia choveu muito e a 23 de maio ficou alagada. E a filha disse, não dá para ir lá, mamãe. E ela, com o olho esquerdo dela, escreveu BOMBEIRO, chame o bombeiro. E ela foi de caminhão de bombeiro até a Folha de São Paulo. A cuidadora dela não podia fazer atividade física na academia do prédio que ela morava, porque ela não era moradora. E ela conseguiu, na justiça, esse sentido também. Assim como ela queria ir a uma casa de show, a casa do Holiday on Ice, só que ela não podia, porque a casa de show falava que, e se ela morrer? A resposta nossa, e se ela não morrer? E se ela morrer, atestado de óbito será dado. Ela conseguiu, só que cobraram 4 ingressos dela, que eram os ingressos relacionados ao tamanho da maca dela. E hoje tem uma lei em São Paulo, pagar 4 nunca mais, que é a lei de Consuelo Quereza Moreira. Ou seja, o assento é único, não é 4 para essa condição.
E a Leide nos deixou um legado fantástico, um livro de poesias. E esse livro praticamente não se fala de doença, não se fala de limitação, não se fala de incapacidade. É um livro que fala de vida. E quando a senhora me perguntou se eu queria deixar um recado, eu vou deixá-lo através de uma poesia dela, uma poesia linda. Essa poesia, ela me acompanha todos os dias de minha vida, logo quando eu abro o olho pela manhã. Meio-dia tem noite, meia-noite tem dia. Metade da noite não é a do dia. Em noite de sol tem lua no dia. Ninguém diria que a vida é vazia. E viva a poesia. Bom dia. Então, todo dia para mim é uma poesia. Fantástico. Incrível, hein? Muito bom esse programa, aprendi muito com vocês. Estou muito grata por esse encontro. Doutora Cari, obrigada pelo relato, por toda a sua experiência compartilhada aqui com a gente, tá bom? E para vocês duas, eu vou pedir as considerações finais também, a gente está chegando ao final do nosso programa. LK, gostaria de falar alguma coisa? Gostaria sim, primeiramente de agradecer imensamente essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos e de pedir, inclusive, a ajuda dos nossos deputados. Por quê? Porque nós precisamos fortalecer as políticas públicas em favor do paciente. Existe o protocolo clínico do Ministério da Saúde, mas ainda falta muito para se chegar no ideal, como a doutora Cari disse. Então, se os deputados puderem se envolver e nos ajudar em relação a isso, será muito importante. Então, essa é a minha mensagem. Muita gratidão por esse espaço, né? E pedindo a ajuda dos nossos queridos deputados. Silvana. E as minhas considerações finais vão para os peritos, que eles conheçam a doença, conheçam as especificidades das doenças e deem laudos mais justos. E também gostaria de dizer da esperança. É uma doença devastadora, é cruel, mas existe esperança, existe uma boa qualidade de vida, tem muito que se fazer para o paciente nessa trajetória, para o paciente e a família. Nesse momento, há um resgate muito bonito na família, envolvido o paciente, toda a equipe médica, né? Então, isso é muito bonito. E como a doutora Cari pronunciou a poesia da Leide Moreira, existe o belo, apesar de, né? Apesar de. Então, as minhas considerações são de esperança e de luta sempre. Silvana, LK, doutora Cari, foi um prazer imenso. Muito obrigada. Para você que acompanhou a gente, eu espero que tenha sido também um bate-papo muito interessante. Eu fico por aqui e te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.